Nós vamos ler a palavra que o Senhor nos traz avante no Evangelho segundo João. Glória a Deus, aleluia. Evangelho narrado por João, no capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Título: A Mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa passagem ela é bastante conhecida, e há outras passagens na Bíblia que fazem menção aos samaritanos, como é a parábola do bom samaritano. Esta não é uma parábola, esta é uma situação, foi um fato real. Mas, para que a gente entenda o contexto desta obra, do que representou essa fala de Jesus com essa mulher samaritana, precisamos entender que a rivalidade entre judeus e samaritanos é algo secular. Na época de Cristo, essa rivalidade já era secular. As tribos de Israel, irmãos, as 12 tribos de Israel,
elas se dividiram depois do reinado de Salomão. 10 tribos formaram o reinado do norte, cuja capital era Samaria, e 2 tribos formaram o reinado do sul, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. E, irmãos, o povo fez o que não era bom aos olhos do Senhor. A rebeldia, a idolatria, pecaram, blasfemaram, fizeram tudo o que Deus reprovava. E a palavra de Deus, irmãos, que vinha através dos profetas, anunciava, já lá em Deuteronômio, 28 de Deuteronômio, onde Deus fala de todas as bênçãos que cairiam sobre o povo, se o povo se mantivesse fiel a Deus. E da mesma sorte, essas bênçãos eram proferidas de um monte, e no monte ao lado, o Monte Gerizim, eram proferidas todas aquelas punições que sobreviriam ao povo se eles não fossem fiel a Deus. E o povo, irmãos, rebelde, pecou contra o Senhor. E então veio a divisão do reino. 10 tribos no norte, capital Samaria, 2 tribos no sul, capital Jerusalém. E as tribos do norte, irmãos, foram invadidas e foram dominadas pelos assírios. E foram levados cativos. Boa parte da população foi levada cativa, uma parte ficou. E nesta parte, irmãos, que ficou em Samaria, nessas tribos do norte, houve uma miscigenação, uma mistura de povos, pois os assírios dominavam quase tudo o que existia à época. E eles trouxeram diversas populações, de diversas origens, que passaram a habitar nas 10 tribos do norte. E o povo então se misturou. Os judeus até então que estavam morando nessas tribos do norte, cuja capital era Samaria, se misturou com outros povos, dentre eles os próprios assírios, e deixaram de ser então um povo puro, deixaram de ser judeus, deixaram de ser os hebreus como nós os conhecemos, deixaram de ser o povo santo. E para aqueles que residiam então nas 2 tribos do sul, cuja capital era Jerusalém, passaram a enxergar nesse povo do norte, os samaritanos, um povo mestiço, um povo que havia pecado contra Deus, um povo que já não cultuava mais o Senhor, um povo que, ao se misturar com os assírios e outros povos, passaram a adorar outros deuses. Então não eram só considerados como traidores do povo judeu, mas eles eram considerados pelos judeus do sul como pecadores, como traidores de Deus. Então, irmãos, os samaritanos não se comunicavam com os judeus, e os judeus não se comunicavam com os samaritanos, pois não os reconheciam mais como um povo eleito. A rivalidade era tanta, irmãos, para a gente entender o contexto dessa palavra, que aonde um samaritano, usando um recipiente para comer alguma coisa, um judeu sequer ousava colocar os pés, porque achava que todos os utensílios eram indignos, eram de alguma forma oferecidos à idolatria. Então era um ódio mortal. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui, irmãos, nessa passagem, para que a gente entenda então o efeito dessa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Jesus estava, irmãos, no sul de Israel. E diz a palavra, então o Senhor entendeu que os fariseus disputavam para saber quem batizava mais, se Jesus ou se os discípulos de João ou o próprio João Batista. E o Senhor, ouvindo isso, se evadiu daquele lugar, porque o Senhor não é dado à disputa. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. E ele saiu daquele lugar, e diz aqui, deixou a Judéia, que é no sul, e foi outra vez para a Galileia, que é no norte. Irmãos, do sul para o norte, naquele tempo,
esse trajeto era feito a pé. E levava de pelo menos 3 a 5 dias. Se fosse por Samaria, 3, 4 dias. Mas se fosse por outro caminho, como era a praxe dos judeus, para não passar por Samaria, levava 10, 11, 12 dias. E era a prática dos judeus, para não ter que passar por Samaria, que ficava entre o norte e o sul. Glória ao nome santo do Senhor. E diz aqui a palavra, e era necessário passar por Samaria. Glória seja o nome do Senhor. O Senhor não evitou passar por Samaria, pelo contrário, diz aqui, era-lhe necessário passar por Samaria. Não porque não houvesse opção de caminho, mas porque ele tinha uma obra para fazer em Samaria. Glória ao nome santo do Senhor. E por essa palavra o Senhor nos diz, me é necessário passar pela tua Samaria. Glória ao nome santo do Senhor. E há um encontro já marcado, irmãos, entre o Senhor e cada um de nós. Glória seja o Filho de Deus. E ele, irmãos, nesse percurso, 3 a 4 dias caminhando, ele chega nesse poço, junto à hora 9ª, ou a hora 6ª, melhor dizendo. A hora 6ª, irmãos, era o equivalente do meio-dia, sol do deserto. Esse poço ficava no deserto. E o Senhor então chega, e ele não tem como tirar a água, e ele chega e não tem ninguém. E ele se assenta junto ao poço. E daí a pouco vem uma mulher. E a mulher então chega. E ela não se comunica com o judeu. Assim como o judeu não se comunica com o samaritano. Então, irmãos, quando ela chega e o Senhor toma a iniciativa do diálogo. Mulher, dá-me de beber. Glória seja o nome santo do Senhor. E ela olha para ele. E o aspecto do judeu é conhecido. E ela vira para ele e diz assim, como sendo tu judeus, fala comigo que sou mulher samaritana? E ele então, irmãos, tem esse diálogo maravilhoso. E ele pede, estava ali junto a essa fonte de Jacó. E ele então, vendo a mulher tirar água, disse a ela, dá-me de beber. E ela então disse-lhe, como tu sendo judeus, fala comigo samaritana? O Senhor respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Glória seja o nome santo do Senhor. E nesse diálogo maravilhoso, irmãos, o Senhor, que é a própria fonte da água viva, Ele está aqui nesta noite para saciar a nossa sede. Glória seja o nome santo do Senhor. E Ele então, nesse diálogo com essa mulher, ela diz para ele, como tu me darias água viva, se tu não tens como tirar, tu não tens um cântaro, tu não tens um balde, tu não tens como tirar a água. Como tu me dizes que se conheceras, eu te daria água viva, se não tens como tirar? Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor então diz para ela, ela diz, o poço é fundo, não tens como tirar. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço, ele, seus filhos, seu gado? E respondeu-lhe o Senhor, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará uma fonte que saltará para a vida eterna. Glória seja o nome santo do Senhor. Irmãos, aquele que pedia água, tinha água para dar. Glória ao nome santo do Senhor. E ela, irmãos, nesse diálogo, mais uma vez, daí a pouco, ela que se refere a ele judeu, daí a pouco ela está chamando ele de Senhor. Daí a pouco ela já não se refere mais a ele como Senhor, porque em algum momento ele diz, vai, chama teu marido e vem cá, porque ele explicaria mais algumas coisas, e ela diz, não tenho marido, para a gente não estender a palavra. E o Senhor diz para ela, disso disseste com verdade, não tenho marido. E ela diz, vejo que és profeta. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, inicialmente era judeu,
depois era Senhor, depois ela o chama de profeta. Glória ao nome santo do Senhor. Basta conhecermos um pouquinho mais o Senhor Jesus e nós teremos Ele, irmão, como Salvador das nossas almas. Glória seja ao Senhor. E ela então, irmãos, fica surpresa quando Ele diz: disseste isso com verdade, não tenho marido, porque já tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Glória seja ao Senhor, irmãos. Esta mulher provavelmente vinha tirar a água neste horário para se esconder do seu opróbrio, do seu pecado, muito provavelmente para se esconder e evitar aquelas que a julgavam, aqueles que apontavam o dedo. Glória seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor não veio para apontar dedos, o Senhor não veio para lançar em rosto o nosso pecado. Ele veio para dizer: te ofereço a água viva da salvação. Glória ao nome santo do Senhor. E mais uma vez continua o diálogo, irmãos, e daí a pouco os discípulos apontam e vêm e vê ele conversando, e vê que ele está conversando com uma mulher samaritana. Glória seja o nome santo do Senhor. E o Senhor havia mandado eles comprar comida. Irmãos, os samaritanos, como foi dito, não se relacionam com os judeus, não se relacionavam. Logo, até comprar alguma coisa em Samaria era algo que provavelmente os discípulos faziam a contragosto. Glória seja o nome santo do Senhor. Irmãos, negociar com o mundo às vezes é necessário. Vivemos nesse mundo, transacionar com o mundo é necessário, mas ter comunhão com o mundo não. Glória seja o nome santo do Senhor. Ele mandou eles comprarem comida. Mas, ó irmãos, nesse mundo estudamos, trabalhamos, fazemos tudo o que é necessário para sobreviver, mas isso não implica ter comunhão com o mundo. Glória seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, quando ele diz: vai lá, chama teu marido, e ela então diz: vejo que tu és profeta. E ela então, irmãos, diz para ele que ela também espera o Messias, eles também esperam o Messias. E ela diz: eu sei que quando ele vier, ele nos fará claro todas as coisas. E alguns dizem, disse ela, que a adoração é no Monte Gerizim, em Samaria, onde tinha um templo que imitava o templo de Jerusalém. Outros dizem que é em Jerusalém. Mas eu entendo, disse a mulher, que quando Cristo vier, Ele nos fará claro todas as coisas. E o Senhor se revela: o Cristo sou eu que falo contigo. Glória ao nome santo do Senhor. A salvação vem pelos judeus, disse ele. Vós não sabeis o que adorais. Glória seja o nome santo do Senhor. Os samaritanos, irmãos, só reconheciam os 5 livros da Bíblia, só os 5 livros de Moisés. E o judeu reconhecia, além dos 5 livros, os livros de Juízes, dos profetas. Mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele veio para salvar o perdido. Glória ao nome santo do Senhor. Não importa a tua origem, não importa de qual povo tu vieste, o Senhor estende esse convite para todos nós hoje. Glória seja ao nome santo do Senhor. E ele então, irmãos: eu sou aquele que fala contigo, eu sou o Messias, eu sou o enviado. E haverá um tempo, disse o Senhor, que os verdadeiros adoradores não adorarão necessariamente em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, nem em qualquer lugar, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Glória seja o nome santo do Senhor. Oh irmãos, aquela mulher que tinha um cântaro onde tirava água, ela tinha o que o Senhor não tinha, mas o Senhor tinha o que ela não tinha, e o Senhor deu a ela o que ela não tinha, deu a ela uma fonte de água viva. Glória ao nome santo do Senhor. E ela então, irmão, sai daquele poço
vislumbrando tudo aquilo que o Senhor disse a ela, e ávida por contar para os seus conterrâneos. Glória ao nome santo do Senhor. E ela saiu tão feliz, mas tão feliz, que até o cântaro ela deixou junto à fonte. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor convida: deixa o teu cântaro, mas leva a fonte das águas vivas. Glória seja o nome santo do Senhor. Ele não é só a fonte, irmãos. Ele é o manancial das águas vivas. E o Senhor te convida hoje, nos convida hoje: deixa o teu cântaro, que sai e que pega só de pouquinho. Eu vou fazer uma fonte inesgotável dentro de ti. Glória seja o nome santo do Senhor. Irmãos, o mundo não mata a sede. No mundo, por tudo aquilo que fazemos e buscamos a nossa sobrevivência, no mundo material, temos sempre, irmãos, o pão nosso de cada dia. Vamos à luta, vamos buscar aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Mas o melhor que o mundo oferece não mata a sede em definitiva. Você tem sede hoje, bebe, amanhã volta a ter sede. Glória ao nome santo do Senhor. Mas a palavra de Deus, esta cria em nós uma fonte, que esteja aqui, esteja fora da igreja, onde estiver, se estivermos em comunhão com Deus, é uma fonte inesgotável. Glória seja o nome santo do Senhor. E o Senhor então convida a todos nós: deixa o teu cântaro aqui, deixa o teu cântaro nesse deserto, junto a esse poço, mas leve no teu coração uma fonte inesgotável que fará saltar para a vida eterna em glória nos céus. Glória ao nome santo do Senhor. E com isso, irmãos, o Senhor deixava claro: Ele não veio só para os seus, Ele não veio só para os judeus, Ele veio para todos aqueles que crescem na sua palavra. Os próprios judeus, irmãos, resistiam-lhe à palavra, mas o samaritano, esta ouviu, creu. Ela foi para a sua cidade, narrou tudo aquilo que ouviu, narrou tudo aquilo que ouviu e viu. E logo, irmãos, logo vieram muitos samaritanos ter com o Senhor Jesus, instaram com Ele, insistiram com Ele: fica mais alguns dias conosco. E diz a palavra que o Senhor ficou mais 2 dias. Insista para que o Senhor fique contigo. Glória ao nome santo do Senhor. Os judeus o rejeitaram, mas os samaritanos o abraçaram. Glória seja o nome santo do Senhor. Que contraste, irmãos, quando temos fome e sede do Senhor, e o Senhor, que é essa fonte inesgotável, não faz acepção de pessoas. Venha de onde vier, não importa que te julguem, eu não te julgo, mas te ofereço salvação. Glória ao nome santo do Senhor. Esta mulher, irmão, samaritana, o Senhor então estava quebrando os protocolos, estava quebrando toda aquela rivalidade, e a partir de então uma obra ficou naquela cidade. No capítulo anterior, irmãos, um dos principais, um dos príncipes de Israel, Nicodemos, veio ter com o Senhor, veio à noite, por vergonha, para que não fosse visto. Ele veio à noite, e o Senhor foi ao meio-dia para essa mulher. Glória ao nome santo do Senhor. E Nicodemos começou a perguntar algumas coisas para o Senhor, chamando-o de rabino, reconhecia que era alguém com poder divino. E ele pergunta algumas coisas, e o Senhor lhe diz: Nicodemos, lhe é necessário nascer de novo. E ele diz: como nascer de novo? Porventura, sendo grande, voltarei ao ventre da minha mãe? E o Senhor diz para ele: tu sendo um dos príncipes de Israel, não entendes o que eu falo? Te é necessário nascer da água e do Espírito. E faz ali, irmão, naquele diálogo maravilhoso, e convida: vem, me segue.
Mas o douto, aquele que conhecia a lei, que era um dos príncipes, que era um dos presidentes ali do Sinédrio de Israel, não aceitou, admirou, ficou admirado, mas não aceitou, não seguiu, tinha muito o que deixar, tinha status, tinha posição, tinha todo aquele séquito de seguidores, não quis deixar, achou que não valia a pena. Mas essa mulher samaritana, glória ao nome santo do Senhor, ela não tinha nada a perder e desejava o Salvador. Que todos nós desejemos o Salvador das nossas almas. Glória ao nome santo do Senhor. Se tiver que deixar alguma coisa, se tiver que deixar status, se tiver que deixar posição, deixe, mas não deixe o Filho de Deus partir da sua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Pois se assim deixares, irmão, irmã, a tua sede nunca se aplacará. Mas se aceitares o Senhor, se levares essa fonte das águas vivas, Deus fará uma ponte que lhe fará saltar para a vida eterna. Glória seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, saíram, pois, da cidade e foram ter com eles, e aquela cidade ficou testemunhada, ficou maravilhada, e a obra de Deus, a graça de Deus, chegou para além dos judeus, chegou também para os gentios. E esse é um convite que o Senhor faz a todos nós. Ele não veio para aqueles que são sãos, para aqueles que se julgam sãos, mas Ele veio para as ovelhas perdidas, para aqueles que estão doentes. Glória ao nome santo do Senhor. Estás enfermo na alma, glória seja o Cordeiro de Deus. Eis aqui a solução para o problema, para o problema da tua alma, para a enfermidade da tua alma. Leva o Senhor Jesus no teu coração, e a tua enfermidade espiritual ficará aqui nesta noite. Glória seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.